Vou dar outro exemplo. Já contei para vocês. Fui pregar numa igreja muitos anos atrás. Preguei sábado à noite, preguei domingo pela manhã e iria pregar domingo à noite. Quando terminou o culto domingo pela manhã, o pastor, ele já dorme no Senhor, sofreu um acidente alguns anos depois. Ele me disse assim: tem uma irmã aqui na minha igreja, ela é muito crente, Deus usa ela demais. O que foi de profecia, de revelação, é incrível, Josué. Onde ela impõe as mãos, a pessoa é curada. É dirigente do meu círculo de oração. E essa mulher entrou num estado de depressão que não sara. Todos os pregadores que vêm aqui, eu levo lá para orar por ela. E eu queria que você fosse lá orar. E o pastor resolveu me levar para orar antes do almoço. Irmão, depois de uma pregação, você tem fome para comer pedra cozida com sal. Com fome, eu fico num estado de impaciência que só a misericórdia do rei. Lá vou eu com fome orar por essa mulher. Quando eu cheguei na casa daquela irmã, você viu um ambiente sujo, mal cheiroso, cheiro de sujeira, de casa abandonada mesmo. Ela estava sentada numa poltrona, com os panos velhos lá forrando a poltrona, quase atrás da porta, tesa, olhando por nada, os olhos fitos em algum lugar, sem piscar. O marido dela saiu do quarto para nos receber, com a barba por fazer, umas caspas caindo no ombro, na camisa. Você vê que o cara estava com o suor vencido. Estava um estado de abandono na casa. E o pastor disse para ela: eu trouxe o pastor Josué para orar pela senhora. E eu saudei com a paz do Senhor. Ela não respondeu. Fiz a oração por ela e fiz aquela oração cheia de autoridade: o Senhor é poderoso para mudar o quadro, a tua serva. E quando eu terminei de orar, ela permanecia na mesma posição, não piscava os olhos, não mudava a direção. O seu foco era o nada. Conversamos um pouco. O pastor começou a cantar um hino que diz assim: pelo mundo brilha a luz desde que morreu Jesus pendurado lá na cruz do Calvário. Terminou de cantar o hino, eu querendo ir embora. Eu ainda lembro da cena. Eu estava querendo ir embora. Eu fui saindo e o pastor disse: não, vamos fazer mais uma oração. Aí lá vou eu, faço mais uma oração. E o pastor agora me ajudou orando, ergueu a voz. Ele era um homem de Deus muito sério, muito querido, orando comigo. E a mulher permanecia tesa, olhando para nada, e nada acontecia. Eu parei a oração, fiquei ali, e o pastor ficou meio que fazendo uma pregação reflexiva, tentando orientá-la de alguma maneira, dando uma palavra. E eu me afastei um pouco e fui para o hall de entrada da casa. Quando eu estava no hall de entrada da casa, eu estava fazendo o que a maioria dos crentes fariam nessa circunstância: Deus, por que o Senhor permite isso com um servo teu? Porque isso acontece com um crente. A mulher dirige o círculo de oração. O Senhor usa a mulher para profetizar. O Senhor usa a mulher para curar enfermos e deixa ela entrar num estado de depressão nesse nível. Muito questionando, de repente caiu em cima de mim uma informação. Caiu como se fosse uma laje desabando na minha cabeça. E quando aquilo caiu, eu tomei um choque. E no choque que eu tomei, eu voltei e disse para o pastor: espera um pouquinho. E olhei para a irmã e disse assim: Deus nunca lhe usou. Ele acabou de me dizer que ele nunca profetizou na sua boca. Ele nunca curou através da senhora. As suas revelações não eram divinas. O Senhor me disse que o diabo estava operando na sua vida e enganando a igreja. Quando eu disse aquilo, as lágrimas começaram a escorrer dos olhos. Eu ajoelhei na frente dela e disse: agora, minha irmã, fala o que foi que aconteceu, ou o diabo vai lhe levar em carne para o inferno. Aí ela abriu a boca, começou a tremer os lábios, mexeu a mão, e ela disse: eu queria muito ser usada por Deus. Eu queria muito profetizar, mas eu não estava disposta a viver o que Deus estava requerendo de mim.
E um dia, numa madrugada, ela disse: me apareceu uma entidade maligna. E ela disse assim: e eu sabia que era um demônio. E ele me disse: eu vou lhe usar com tudo que você quer. Em troca, eu quero o seu casamento e a vida do seu filho. E ela disse assim: e eu concordei. Daquele dia em diante, ela era a profeta da cidade. Quando ela terminou de falar, eu levantei, me afastei e disse: esse assunto é com a senhora e Deus. Eu não vou orar pela senhora, eu não vou interceder pela senhora, eu vou me afastar. É a senhora quem ora. Eu vou inclusive dar uma margem de distância, porque se Deus quiser mandar um raio e lhe matar, Ele não vai me chamuscar. Se resolva com Deus. Me afastei e voltei a cantar com o pastor. Essa mulher ajoelhou e começou a clamar, e começou a pedir perdão, e começou a gritar. Ela arrancava aqueles trapos de cima do sofá velho, gemia, chorava. Enquanto ela gemia e chorava, de repente a graça de Deus tomou conta daquela sala, e ela começou a falar em línguas estranhas, agora sim, do Espírito Santo. Nós estávamos lá para discernir, e sabíamos que era o Espírito de Deus que havia recebido sua oração. Enquanto ela falava em línguas, o marido dela chorando disse: dá licença que eu vou tomar um banho, e partiu para o banheiro. A criança começou a vomitar lá no quarto, estava doente de cama, levantou vomitando. A empregada, a irmã que estava lá ajudando, pegou a criança para auxiliar. Para a honra e glória do nome de Jesus, nós fomos almoçar mais de 3 horas da tarde, mas à noite aquela família estava na igreja dando glórias e louvores a Deus. Uma igreja precisa aprender a discernir.